Boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez este ano. Eu queria agradecer ao convite aí mais uma vez dos nossos amigos da IDEFAM, da USE também, está aí participando junto, e acima de tudo da família espírita de Franca, que realmente, como o Fernando disse, há 8 anos que aqui estou e há 8 anos eu me sinto plenamente acolhido por essa cidade, por este povo e por este movimento que, para minha surpresa, lá atrás, hoje não mais, é um movimento espírita tão forte. É muito interessante notar tantas pessoas reunidas numa noite e ver também com felicidade o sucesso desse evento, que é o mais antigo aí do Brasil dentro desta linha. E é um orgulho imenso estar aqui. A gente vê uma assembleia dessa com mais de 320 pessoas, correto? Porque é a lotação, né? Felizmente tem gente de pé. E isso nos enche de alegria. Nas literaturas espíritas, na obra de André Luiz, quando ele descreve as pequeninas assembleias, né, espirituais que eles têm, você vai lendo e a leitura fala, um pequeno conjunto de 200 espíritos, de 300 pessoas, né? Então assusta pelo tamanho. E hoje a gente vê aqui uma assembleia dessa, encarnada, desse tamanho, de lá os nossos irmãos do plano maior, que também se fazem presentes em quantidades provavelmente muito maiores. Isso nos enche de alegria, de orgulho, e é necessário dizer que o conteúdo, as informações aqui trazidas, não são de minha propriedade, e não são de propriedade, na verdade, de ninguém. E, ao mesmo tempo, é de todos nós. Não são ensinamentos, pois de mim, daquilo que digo, pouco tenho a ensinar, tendo em vista que muito tenho mais a aprender. Mas são ideias que a gente organiza e traz para que juntos possamos aprender e, principalmente, pensar em cima disso, raciocinar. De nada adiantaria se aqui viéssemos, ouvíssemos e não raciocinarmos de fato em cima daquilo que estamos dizendo. E os primeiros ouvidos a ouvir tudo aquilo que digo são os meus próprios. O título é uma pergunta que espero podermos, ao longo da nossa fala, trazer uma luz a que cada um, em seu raciocínio, tente uma resposta para ela. E a gente começa, optei assim por traçar uma linha de raciocínio, trazendo de início como se estivéssemos numa aula de medicina, talvez, num curso, estudando um caso que é fictício. Então eu trouxe um caso clínico para a gente ver, para apresentar e para dar início, para ilustrar os nossos raciocínios. É um caso, enfatizo, meramente ilustrativo, embora um ou outro de nós possamos nos identificar com ele, mas é fictício, é um exemplo. Vamos ao nosso caso para exercer os nossos raciocínios aí. Imaginemos lá um paciente, eu dei o nome de João, nome fictício, tem 45 anos, é empresário, religioso, casado, pai de 3 filhos. O religioso, pequeno parênteses, significa que é alguém que exerce a sua religiosidade, que é adepto e exerce e atua nas manifestações da sua opção religiosa. Frequenta a missa, frequenta o centro, vai ao culto, vai às assembleias, isso é alguém religioso, tá? Não necessariamente espiritualizado, são conceitos diferentes. Mas o nosso amigo João, ele é religioso, ele está lá sempre presente. Fumante, tabagista, um maço por dia já faz 20 anos, desde os 25. É sedentário, alimenta-se de tudo e adora um churrasquinho no dia a dia e nos finais de semana, todos eles. 3 cervejas por dia também, desde que começou a fumar, começou a beber. Estressado. Eu falei, muitos se identificarão com o João. Não era essa a intenção. Ou era, não sei. Mas em graus maiores ou menores, muitos de nós podemos nos identificar.
são exemplos dos vícios, certo? Além do álcool e do tabaco, com certeza existem muitos outros. Não é função nossa aqui julgar isso, pelo amor de Deus. Ele está um pouquinho acima do peso, nosso amigo. Está com 118 quilos, 1,70. Um pouco menor que eu. Pesa bem mais que eu. Poderia estar assim. Uma imagem meramente ilustrativa, repito. Não vamos achar que esse é o João de verdade, não. Então esse é o nosso irmão, né? Nosso companheiro, nosso paciente, nosso amigo, o João. Religioso, pai de 3 filhos, casado, fuma, bebe com certa frequência, talvez um pouco de exagero, estressado, né? Uma pessoa, a meu ver, muito comum nos dias de hoje. De ambos os sexos, viu? Isso não é exclusividade do sexo masculino. Um belo dia, enquanto ele dormia, altas horas da madrugada, ele foi despertado por uma forte dor no peito. Nunca tinha tido essa dor antes. Há aqueles aqui presentes que já tiveram experiência semelhante, seja como pacientes ou em suas famílias, sabem do que eu estou falando. Pálido, sono frio, acordou a esposa e imediatamente se dirigiram ao hospital mais próximo, às pressas. Atendido na unidade de emergência, na sala de emergência ali do pronto-socorro, uma pressão de 20/12, uma glicemia capilar, que é o açúcar do sangue, aquele de furar o dedinho, 315, uma frequência cardíaca de 120, estava acelerado, taquicárdico. Suando frio, pálido, hipertenso, dor no peito. A maioria aqui já fez o diagnóstico. Não preciso nem falar. Mas foi adequadamente tratado e o diagnóstico foi feito, um infarto agudo do miocárdio. Foi feito o eletro e rapidamente o diagnóstico estava desvendado. Então, nosso amigo João, estressado, fumante, etilista, religioso, pai de 3 filhos, casado, empresário, infartou um belo dia, aos 45 anos de idade. Jovem. O cardiologista foi chamado e, após estabilizar o quadro, lógico, tudo tem seu momento, explicou para o paciente e para os familiares o que estava acontecendo. O que estava acontecendo de errado. Então, ele explicou, de forma mais ou menos didática, que a dor no peito, o diagnóstico do infarto que o João tinha, se devia à morte celular, no caso de células do seu coração, que estavam passando por um processo agudo, súbito, de falta de oxigênio, que, por sua vez, advinha de uma obstrução arterial de uma de suas artérias coronárias, correto? Que levam sangue para o coração. Entupiu, faltou oxigênio, o tecido estava morrendo, as células do coração. Isso é um infarto. Mas por que entupiu? Porque havia uma lesão nessas artérias. Havia uma lesão. Mas por que havia essa lesão nas artérias? Por causa da deposição de placas de gordura. Por causa do acúmulo de escórias, de lesão endotelial, que levou à obstrução deste vaso. Isso não é um processo que se dá em algumas horas, leva alguns anos, mais ou menos, para que isso ocorra. Um processo lento, por vezes silencioso, mas com um desfecho nem sempre favorável. Mas por que as placas de gordura estavam depositando nessas artérias, levando a todo esse processo? Por conta de diversas alterações existentes na vida e no organismo do João, como, e principalmente, a pressão alta não tratada, o diabetes, que ele nem sabia que tinha, o colesterol alto, cujo diagnóstico foi feito daí a alguns dias, e nosso João ganhou mais esse diagnóstico, o hábito de fumar, o tabagismo, sedentarismo, fatores genéticos, o estresse, o aumento da circunferência abdominal. Todos considerados fatores de risco
para que todo aquele processo acontecesse no coração do nosso irmão e desencadeasse o infarto que ora o vitima. Então, todos esses fatores culminaram nesta noite. Qual foi o tratamento proposto, então, para o nosso amigo? A imediata desobstrução da artéria obstruída através do cateterismo com a colocação do stent. Quem conhece, já passou por isso, ou tem alguém na família, sabe desse procedimento no qual um fino catéter é introduzido pela artéria perifericamente do paciente, chega até o coração. O médico cardiologista intervencionista ou hemodinamicista vê isso na tela, pela imagem, e chegando lá, desobstrui aquela artéria obstruída. E coloca ali, na maioria das vezes, uma molinha, que é o stent, que faz com que o fluxo do sangue volte a ocorrer e ela não feche mais, não obstrua mais. Pelo menos aquele pontinho causador daquele infarto, aquela hora. Isso salva vidas. Isso é avanço da medicina. Algo inimaginável há décadas e décadas atrás. Passada essa fase aguda, crítica, de risco de vida, o paciente precisa, então, atuar em sua vida, mudando, controlando todos aqueles fatores de risco que a gente mencionou. Pressão arterial, diabetes, colesterol, tem que evitar o cigarro, perder peso, praticar atividade física, diminuir a carga de estresse. Tudo muito simples de se fazer, né? Tranquilo. É tudo o que ele precisa fazer. Poderia ter feito antes, sem precisar infartar? Sim. Mas quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. E a dor e a doença é sim aquele momento de guinada, de mudança, especialmente aquelas ameaçadoras à vida. Um infarto, uma neoplasia, um câncer, uma embolia pulmonar, uma trombose, enfim. São momentos de reflexão, de avaliação daquilo que nos levou a estar naquela situação, naquele momento. E aí a gente volta fazendo todo esse percurso, né? Então isso foi proposto para o nosso querido amigo. Diante de tudo isso, agora vamos fazer uma pausa na aula de medicina, né? Está bem? Está muito pesado a questão? Não? Está dando para entender? E vamos imaginar alguns caminhos possíveis para o nosso irmão, que nos representa aqui nesta noite. Diante de tudo o que aconteceu, diante das propostas terapêuticas do médico. Imaginemos um caminho A. A imagem já não é positiva, já mostra um desfecho desfavorável. Essa imagem era para aparecer no final do slide, mas enfim, está aí. E neste caminho A, que o nosso amigo poderia ter optado, é livre para assim o fazer, ele não fez nada do que o médico pediu. Vamos supor. Não toma medicamentos, não mudou seus hábitos, continuou fumando, bebendo, comendo de tudo, estressado. Chegou a pensar que a fé religiosa dele, por ser religioso, por estar sempre ali, frequente, isso seria suficiente, que de repente a misericórdia divina, etc., daria conta do recado e ele ficaria bem. Afinal de contas, ele é novo, certo? Não tem por que temer essas coisas, que isso é coisa de velho, né? Para que mudar meus hábitos? Novo, tem que aproveitar a vida e tal, e tal, e tal. Ele é bom. E aí, então, imaginemos hipoteticamente, tá, gente, um desfecho para esse conjunto de escolhas do nosso amigo, que seria, infelizmente, o desencarne. Poderia ser em mais ou menos tempo. Joguei ali um prazo, mas quem sou eu? É só uma hipótese, repito. Mais alguns infartos, uma insuficiência cardíaca, e aí ele desencarnaria. É um caminho, ninguém parece fácil, viu? Que é errado, né? Nosso amigo não tomou nenhum remédio, não fez nada do que foi pedido, não mudou nenhum hábito. Isso levou a um desfecho desfavorável, lógico. E, infelizmente, é um caminho que observamos muito, né? Entre nós, pacientes todos que somos.
doentes todos que somos, em maior ou menor grau. Talvez não em doenças tão ameaçadoras, mas no nosso dia a dia. A adesão aos tratamentos é baixa, a mudança de estilo de vida, então, nem se fala. A superação do estresse, difícil. Então, na maioria dos casos, nós preferimos continuar como estamos. O susto passa, aquele momento difícil passa, as coisas se estabilizam, a pressão volta ao normal e eis que estamos de novo diante dos nossos vícios, agindo da mesma forma como antes estávamos, seja nas atitudes, seja naquilo que comemos, que bebemos, que fazemos. É um caminho, infelizmente, muito comum, o caminho A. Imaginemos um outro caminho, o caminho B. Neste caminho, nosso irmão, então, tomou todos os remédios que foram orientados. Fez o tratamento direitinho. Só que ele não mudou os hábitos de vida e nem seus comportamentos. Ou seja, tomou os remédios da pressão, tomou o remédio do diabetes, do colesterol, né? Fez tudo direitinho, a pressão controlou, tomou os comprimidos, a pressão controlou, o diabetes baixou, belezinha os exames dele, mas continuou com os mesmos hábitos, não mudou em nada. E, infelizmente, também é um caminho escolhido por muitos de nós. A gente acha que é suficiente fazer aquilo que o médico pede. Tomar os comprimidos, tá bom, estou fazendo a minha parte, o resto é de Deus. E continua com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios. Quase respondemos já a nossa pergunta, título da aula de hoje, né, da palestra. Então, imaginemos que seguindo esse caminho, daí a alguns anos, depois de uma vida farta, plena, né, entre aspas, feliz, ele teria aí um AVC, uns 10 anos depois, talvez, cujas causas são idênticas às citadas, cujos fatores de risco são os mesmos para o infarto. Mais uma vez, repito, isso é apenas um exemplo, uma hipótese. Então, este seria o caminho B, caminho também muito comum entre nós. Caminho C, são 4 caminhos que a gente propôs para ele. Nesse caminho, nosso amigo, vamos supor que faria algo um pouco melhor. Além de tomar as medicações prescritas, controlar a pressão, controlar o diabetes, colesterol, etc., ele também parou de fumar, parou de beber, ele mudou mesmo os seus comportamentos de vida. Mas a única coisa que ficou foi o estresse. Esse ele não conseguiu controlar. Mais um caminho também muito comum entre todos nós. Compreensivelmente difícil de ser diferente. Vivemos num mundo difícil, num mundo muito material, onde as provas e as expiações são ainda a maioria, e isso nos causa uma carga de estresse diário muito grande, difícil de ser lidada, porém não impossível. E o nosso amigo, assim como muitos, fez o tratamento direitinho, mudou seus hábitos de vida, mas continua estressado, dentro e fora de casa, brigando, ofendendo, revoltando-se. Supondo este caminho, então ele seguiria uma vida também tranquila, farta, feliz, sim, mais saudável, sim, mas daí a algum tempo, vamos supor, uns 20 anos depois, foi o que eu coloquei como exemplo, ele teria aí uma neoplasia, um câncer do intestino e viria a desencarnar. Então, são 3 caminhos possíveis e muito comuns que vemos no dia a dia, em nós e em torno de nós, diante das doenças que nos afligem, em maior ou menor grau, em maior ou menor gravidade. Ou tomamos os comprimidos ou não, mudamos os hábitos de vida ou não, mas na maioria das vezes, nossa tendência, dada a nossa inferioridade, da maioria, é realmente continuar as coisas como estão. Poucos realmente mudam de forma concreta hábitos de vida, estresse e a questão do tratamento em si. Note que, independente dos caminhos, o desfecho é sempre alguma coisa, alguma patologia, é sempre alguma doença
que é algo inerente à nossa condição espiritual, à condição do planeta em que vivemos. Notem também que, de uma forma ou de outra, isto precisa ser manifestado em nosso organismo. Imagino, comparativamente, como se fôssemos uma bexiga, certo? Cheia de água, supondo que esta água fosse as imperfeições, as coisas ruins, as cargas negativas, que vamos enchendo gradativamente através dos nossos erros, dos nossos desacertos, nesta e em outras encarnações. Em alguns pontos da parede dessa bexiga existem fragilidades, que, com o tempo, podem se romper, causando extravasamento, a manifestação externa nesta bexiga, certo? Daquilo que está dentro, que começa a sair para fora. É um processo natural. E aí, a gente vai lá com os nossos tratamentos, louváveis, eu vou falar isso, e tampamos este orifício. A água para de sair. Ficamos bem. Daí a algum tempo, num outro ponto, uma outra fragilidade desta parede, um outro rompimento acontece. E há um novo vazamento. Porque a causa que está lá dentro não foi resolvida. A bexiga continua cheia dessas coisas negativas, dessas coisas ruins. Elas precisam sair. E assim como no exemplo da bexiga, a parede manifesta, então, esta saída desses fluidos, destas coisas negativas, o nosso corpo é, então, esta bexiga, esta parede que põe para fora essas nossas imperfeições, essas nossas cargas negativas, o mal que fazemos e que fizemos e ainda veremos de fazer. Então isso precisa ser exteriorizado. E a vestimenta física abençoada e louvada que é um mecanismo através do qual estes males saem para fora de nós e precisam ser trabalhados. Então não pode curar, tem que deixar sair. Não é esta a mensagem. E assim compreenderemos até o final. Emmanuel vem, em nosso encontro, na sua sabedoria, nos dizer categoricamente, de forma direta e simples, que a causa de todas as moléstias reside na alma. Ele poderia dizer que a causa da maioria das moléstias está na alma, ou de grande parte, de algumas. Não, todas. Ele foi bem enfático. Então, a coisa vem de dentro. A coisa vem de dentro. Se a coisa vem de dentro, compreendemos que o corpo é o local de manifestação final de toda esta desarmonia que, em última análise, se instala no espírito. Então a causa primária, a origem de tudo é ali. Então Emmanuel, nesta frase, neste trecho de uma mensagem psicografada por Chico, ele nos traz essa luz, que toda moléstia tem suas origens na alma. E a gente começa então a exercer um raciocínio de possivelmente responder à pergunta da noite, de que só o comprimido talvez não resolva. É preciso ir além. É como um iceberg. Um exemplo. Aquilo que vemos, a parte de fora, que somos nós aqui presentes com nossas doenças, suas pressão alta, diabetes, gota, etc., reumatismos, etc. Aquilo que vemos no nosso corpo físico é a ponta do iceberg. É aquilo que nos está visível hoje aqui, neste salão, aqui, nesta nossa encarnação. Mas abaixo disso, existe todo um universo de coisas a serem desbravadas por nós mesmos, cada um com o seu cada qual. E aí está o espírito. E aí está a alma imortal, que utiliza temporariamente destes veículos de manifestação que estamos usando para nos relacionarmos uns com os outros.
Lógico que, olhando o todo, vemos que não podemos desprezar nenhum aspecto. Não seria completo se não olhássemos e tratássemos o todo, inclusive a esfera física. Então, a medicina do corpo é extremamente necessária, sim. É, como muitos de nós dissemos, uma bênção de Deus. Sim, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas a medicina, sem dúvida, assim como todas as especialidades, todas as áreas da saúde, cada qual com sua importância, cada qual com seu valor, são fundamentais. Então, por mais espiritualistas que somos, e acredito que os aqui presentes são, não podemos nos esquecer que estamos encarnados e que o vaso sagrado da matéria requer sim cuidados especiais. Não adianta eu chegar no pronto-socorro e atender um paciente com cólica renal fazendo prece. Eu acho que não vai dar certo. A prece vai ser bem-vinda, lógico, pode trazer uma tranquilidade, mas no meu atual desenvolvimento espiritual, eu não vou conseguir tirar a dor dele com a prece. Muitos ícones espíritas, talvez eu não consigo não. Eu preciso de fazer um Buscopan na veia dele, com um profenite de preferência. Então, é necessário respeitar os avanços das pesquisas e da assistência da medicina ao longo dos últimos anos. O nosso amigo João só sobreviveu para poder escolher o caminho que ele quiser, que nós propomos para ele, graças a uma alta tecnologia da medicina, disponível no SUS, disponível para tantos quanto precisarem, que é, no caso do nosso exemplo, o cateterismo, que realmente salva vidas, entre tantos outros procedimentos. Tanto é que hoje em dia morre-se com muito mais idade. A expectativa de vida mundial só cresceu nos últimos séculos, certo? Só cresceu, nas últimas décadas principalmente. Está aí os avanços das vacinações, das dietas, dos regimes, dos medicamentos, dos procedimentos, das cirurgias, etc, etc. As UTIs, nas quais tenho o prazer de trabalhar, aqui em Franca também. A gente vê pessoas ali chegando no limite da encarnação e se voltando para suas vidas todas as semanas, vários e vários exemplos. E se essas pessoas vão escolher o caminho A, o caminho B, o caminho C ou o D, que a gente vai colocar no final, são escolhas delas. Mas a medicina e as áreas afins fazem o seu papel com competência e precisam ser respeitadas por isso. Certo? É necessário, então. Então, não fazemos aqui uma apologia ao desuso, à desobediência dos tratamentos prescritos. E nem é função e papel de qualquer doutrina que seja falar isso, para que suspendamos os tratamentos médicos convencionais. Pelo contrário, a terapêutica espírita, até onde entendo, é complementar. É preciso mudar os hábitos, ainda que notem que estamos na ponta do iceberg, naquilo que vemos hoje em nós e em nossos semelhantes, como pacientes que somos. Então, é preciso mudar hábitos, sem dúvida. Cuidado com o que come, com o que bebe, com os vícios. Como eu disse, não é só cigarro e bebida. E nem estou aqui para julgar de forma alguma quem faz uso, pelo amor de Deus. E sim os excessos. Então, são os vícios de sua mais variada concepção. A prática de atividade física e mental são pequenos gestos, entre aspas, porém muito importantes para que essa ponta do iceberg fique bem. Essa ponta do iceberg, nós precisamos dela bem, viva. É o nosso corpo, nós precisamos dele ativo, funcionante, para desempenharmos nosso papel na encarnação. É simples, parece piegas, mas é claro. E às vezes a gente não pensa nisso. Então nós precisamos manter isso daqui em ordem, para que possamos perdoar, para que possamos fazer a caridade,
Então a gente às vezes esquece disso, a gente está preocupado em perdoar, em fazer o bem e tal, e não está cuidando do nosso corpo. É um conjunto, nada pode ser desprezado. Vejam o iceberg como um todo. Então é preciso também controlar o estresse. Esse talvez o mais difícil. É mais difícil tomar um comprimido, passar a fazer uma caminhada, do que deixar de ser estressado. Convenhamos. Do que deixar de ser ansioso. Nós vivemos num mundo ansioso, por essência. Onde a correria, a competição é o tom do dia a dia. Ser melhor, fazer mais, ganhar mais, ter mais. Não tem como não ficar estressado neste meio. O ser humano vive em estado de estresse permanente, bombardeado por fatores estressantes diversos, físicos, psicoemocionais, espirituais, que lhe exigem constante adaptação ao mundo. Mas não basta apenas suprimir uma emoção negativa, é vivenciá-la, é saber lidar com essa situação. Não adianta só segurar por dentro. A bexiga vai estourar. Ela vai continuar enchendo. E uma hora vai ter que se manifestar no nosso exterior. Ah, mas a minha pressão sempre foi tão boa. Aposto que o João falou isso na sala de emergência. Devia ter medido uma vez a cada 5 anos, né? Quando foi a última vez que você olhou a sua pressão? Ano passado eu olhei e estava 12/8. Então, a gente se esquece. Correria, dia a dia, levanta, toma banho, trabalho, almoço, trabalho, casa, sono. É a rotina de 90% de nós. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Vivenciar, lidar, superar, controlar o estresse é parte desse processo. Estamos na ponta do iceberg. E o resto do iceberg? Aí é que está. Aí é que está o Espírito. Aí é que está nós. De verdade, quem somos, nossa alma, nossas origens, nossos valores, nossas qualidades, nossos defeitos. Aí está todo esse resto que sustenta a pontinha que a gente consegue ver aqui. Aí é que mora a origem de tudo, como nos diz Emmanuel, de forma clara e objetiva, sem meias palavras. A origem de todos os males, de todas as moléstias, está ali embaixo. Porque é aqui que comandamos a pontinha do iceberg. É aquilo que pensamos, é aquilo que sentimos, a forma como decidimos agir, nossas escolhas, que fazem essa pontinha ficar bem ou não. E essa pontinha somos nós aqui. Certo? Se te encontras enfermo, disse Emmanuel, não acrediteis que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Desenvolvendo então aquilo que havia dito na mesma mensagem. Aqui já conseguimos responder à pergunta da noite. De forma até simples. A gente chega antes do fim na resposta. Mas vamos continuar pensando, vamos continuar raciocinando, para que a gente saia daqui com o maior proveito possível. Principalmente esse que vos fala. Então, não vamos ter a inocência de acreditar que o comprimido, representando aqui os tratamentos disponíveis, vai resolver toda esta parada, entre aspas. É preciso ir além, porque a origem está mais profunda, a origem está no coração, a origem está na alma. E a imensa, esmagadora maioria de nós, imediatistas, materialistas, acreditamos piamente que aquele comprimidinho diário que controla nossa pressão, nosso diabetes, nossas dores, aquele analgésico, companheiro, está resolvendo o problema. Não está. Ele é fundamental, repito e enfatizo. Pelo amor de Deus, não quero que ninguém pare de tomar seus remédios.
eles são necessários demais, mas nós não podemos nos ater à ponta do iceberg. Deus espera um pouco mais de nós. Espera que adentremos as profundezas do nosso oceano, do nosso mar, e busquemos ali no nosso espírito modificarmos, sim, as causas daquele desajuste. E não estou falando apenas de modificar hábitos de vida, porque a pessoa pode passar de fazer uma atividade física e continuar rancorosa. Eu conheço muita gente que vai na academia 3 vezes por semana e é ruim para dedéu. É egoísta, trata mal, está lá, está fazendo atividade física, normal, com bem-estar. Mas a origem está ali. E a bexiga continua enchendo. Uma hora isso vai estourar. É ação e reação. Não é crueldade nenhuma. Colhemos o que plantamos. E vemos isso nos nossos estudos todas as semanas nas casas espíritas. Então está na hora de aplicar. E o mecanismo através do qual atingiremos as mudanças no local onde elas são necessárias, o nosso espírito, é através da reforma íntima. Não há outro caminho para modificarmos aquilo que se encontra visível em nós e para modificarmos principalmente nós mesmos, para as próximas encarnações. Se as curas que tanto sonhamos não estão para nós disponíveis nesta encarnação, é porque a nossa visão está atida à pontinha do iceberg. Talvez a pontinha do iceberg precise, por culpa nossa, de uma alteração momentânea e temporária que faça com que o resto se reequilibre. Como eu disse, o corpo é a manifestação necessária daquilo que fizemos, que agimos. É preciso passarmos por certas coisas. Ora, para isso estamos aqui. E se quiséssemos encarnar num mundo isento de dores e de doenças, não tivéssemos praticado as coisas que praticamos. Isso nos parece bem claro no desenvolvimento dos nossos raciocínios doutrinários. Então, é preciso ir além. E eu só modifico quem eu verdadeiramente sou reformando-me. Não há outro caminho. E é esse o objetivo todo, talvez, da doutrina, do Espiritismo, que tanto amamos. A tua reforma íntima te concederá a paz porque anelas e a felicidade que desejas, disse Joana de Ângeles. Então, é através da reforma íntima que a gente vai encontrar. Se não a cura como a imaginamos, nós vamos encontrar o equilíbrio necessário para lidar com a dificuldade que passamos. Então, percebemos que não necessariamente a doença e a dor precisa deixar de existir. Mas é a nossa forma de lidar com ela que precisa mudar. E nisso, obteremos a cura verdadeira, transformadora, daquele que enxerga as coisas como elas são, de fato. Isso nos traz paz. E seremos, sim, saudáveis, apesar de doentes. Então, é possível uma pessoa portadora de uma neoplasia avançada ser saudável? Eu penso que sim. Depende da sua concepção de saúde. Se a sua concepção de saúde se estende à pontinha do iceberg, não é possível. E, realmente, dificilmente encontraremos alguém de fato saudável, se nos atermos à pontinha do iceberg. Agora, se a gente olhar o todo, às vezes a pessoa tem uma doença grave ou não, mas está equilibrada, está exercendo sua reforma íntima, abraçou o Evangelho, está trabalhando, está fazendo bem. Essa pessoa, para mim, é saudável. Que tome 10 comprimidos por dia para manter sob controle as coisas que tem, mas ela é saudável. Mais do que aquele que não toma comprimido nenhum. É saudável aos olhos do mundo, mas é rancoroso, é egoísta, é materialista e só faz o mal. Este, para mim, é doente, apesar de não ter nenhuma doença. Vê como muda? É a concepção nossa. A beleza está nos olhos do observador. Então, é através da reforma íntima que a gente vai mudar
o que há nas profundezas do ser. Comprimido nenhum fará isso. Ainda não foi inventado pílulas de reforma íntima. Porque se tiver, vai valer um dinheirão também. A coisa não é tão simples. É obra do tempo. Precisamos ter merecimento. Então ninguém se reforma da noite para o dia. Nosso amigo João, se sair do hospital dizendo coisas como nunca mais vou fumar, acabou, nunca mais vou, pode até conseguir, muitos conseguem, mas não é fácil não. Mas é preciso ter um início, é preciso mudar. Então aquele que acha que da noite para o dia conseguirá isso, engana-se. Nós temos a encarnação inteira e tantas outras para atingir esse objetivo. Mas não pode parar de caminhar, senão o processo se interrompe. Então, diante disso, vamos imaginar que o nosso amigo escolheu um caminho diferente. Este caminho que estamos falando, o caminho do bem, o caminho mais completo, não que os outros não sejam bem, mas um caminho um pouco mais completo. Como que ele agiria nesse caminho? Dê um tempo na sua vida, aquela rotina, aquele estresse que falávamos agora há pouco. Buscou uma autoanálise, um entendimento dos motivos pelos quais ele chegou àquele ponto. Então ele parou. Tudo bem, teve que infartar para parar, mas parou. Ele aproveitou o momento. Vamos supor. Ele parou para pensar, entender, mas gente, por que isso aconteceu comigo? E o médico, atento apenas à parte material, lhe deu a aula. Estresse, sedentarismo, etilismo, tabagismo, gordura, blá, 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 blá. Mas será que foi só isso? Porque para isso tudo eu consigo mudar, mas será que é só isso? Então é a pergunta que temos de nos fazer. No caso, vamos dar sequência aqui ao caminho, depois a gente comenta. Então, ele cuidou de si, tomou as medicações, mudou hábitos, buscou meios de se relaxar, de controlar o estresse, né? Encontrou na religião uma fonte de paz, aprendeu a lidar bem com a família, a amar os seus entes queridos no seu lar, e começou a se desprender de algumas coisas que na sua autoanálise ele via que estavam em excesso na sua vida e eram desnecessárias. Os bens materiais, a busca excessiva pelo lucro, pelo dinheiro, por isso, por aquilo. Viu que aquele carro do ano não era mais tão importante. Fez então um processo de profunda reforma íntima, que envolveu seus valores, seus pensamentos, suas atitudes diante da vida. E até começou a fazer o bem, começou a fazer a caridade. Olha que interessante. Porque quando a gente para e pensa e busca as origens daquilo que nos aflige, a consequência natural disso, desta reforma que fazemos, é o trabalho no bem. Porque a gente começa a perceber que as nossas dores não são as maiores do mundo, como a gente acha. Que existem dores muito maiores do nosso ladinho, precisando de nossa ajuda. Então, quantos de nós não passamos por isso? Nosso amigo do exemplo infartou, mas tem gente que de repente tem uma infecção mais séria, passa por um acidente, não é doença, mas enfim, são momentos na vida que nos fazem refletir. E esses momentos chegarão, se não enquanto jovens, na vida adulta, ou na velhice, ou no processo de desencarne, onde fazemos aquela autoanálise, aquela análise da nossa vida, aquele filme que passa diante dos nossos olhos. E aí acertamos as contas com a consciência. Esse momento chega mais cedo ou mais tarde. Felizes são aqueles que não precisam da dor, do alarme, do despertar da dor, para fazer essa parada e essa autoanálise. Então é necessário, nas nossas correrias do dia a dia, com doenças físicas ou não, pararmos para fazer isso, pensar: quem sou? Para onde vou? O que estou fazendo? De onde vem essa dor que eu tenho nas costas? De onde vem essa enxaqueca? De onde vem essas pedras nos meus rins? De onde vem a pneumonia que eu tive mês passado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E não voltar à rotina assim que se sentir curado, entre aspas. A doença traz uma mensagem que é sua, que é minha, é individual. O médico
Ele não consegue interpretar isso na sua essência. E nem deve, é seu. Então, nesse caminho, ele está muito bem, está vivo até hoje, esbanjando saúde integral, certo? Está feliz aí, o infarto foi só aquilo mesmo. Ele conseguiu mudar de fato. Mas isso são exceções, tá? Infelizmente, o que a gente vê. Então, o autoconhecimento é o passo primordial, inicial, principal desse processo. A gente não se conhece. Então, no momento da doença e da dor, onde os comprimidos são necessários, seja naqueles momentos ou para o resto de nossas vidas, é o momento de fazermos isso. Aliás, nem precisaríamos passar por isso, mas vamos lá. Infelizmente, a gente passa. Então, é o momento dessa reflexão, de voltar para dentro de si e não culpar as coisas exteriores. Eu infartei porque é muito estresse, meu trabalho, a culpa é do meu trabalho, a culpa é da minha esposa, a culpa é da minha sogra. Eu amo muito minha sogra, não é esse o caso? Não sei porque que eu lembrei de sogra, mas é porque é muito comum, ela deve estar me assistindo. Um beijo. Ela é gente boa mesmo, ela é uma segunda mãe para mim. Então, não nos limitarmos a isso, a culpar. E então a gente vê, e muitos se identificam com aquela frase, né? Nossa, mas eu já fui em tanto médico, mas ninguém resolve o meu problema. Então é hora de parar e pensar o que é o seu problema. Talvez, não estou generalizando nem julgando ninguém, mas a culpa não esteja nos profissionais que você procurou. Talvez está faltando um pouquinho de autoconhecimento, de saber o porquê está passando por aquilo, de pensar um pouco mais profundamente, de sair da pontinha do iceberg e descer um pouco mais, questionando-se os porquês de fato de estar passando por aquela dor, por aquele problema. Então, é não achar que o comprimido fará tudo, que o comprimido vai resolver, que basta tomar um remedinho, vou sarar e vou voltar a fazer tudo que eu faço, ser quem eu sou. Não, é preciso buscarmos o autoconhecimento. E a doença é o freio natural que nós mesmos criamos para que esse momento aconteça. Não podemos desperdiçá-lo, então. Então, Emmanuel, na psicografia do Chico, traz, na continuidade, essa questão. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procura harmonia com os homens? Então, olha que interessante, vamos entender pausadamente. Que gênio milagroso que você quer, que milagre que você quer, assim, para ter o equilíbrio orgânico, a saúde que você busca, se você não desculpa, não se cala, não é humilde, não compreende os desígnios de Deus para com a sua vida, se você não ajuda o seu semelhante, se você não procura se harmonizar com o seu semelhante, que gênio milagroso vai te dar saúde se você não faz nada disso? Então, o Emmanuel traz, não é um questionamento meu, é de um espírito de um gabarito infinitamente maior. Então, não adianta, e a gente espera todos os dias por pequenos milagres em nossas vidas. Entre aspas, a gente quer a mudança rápida, a cura rápida, a gente quer o comprimido que resolve. Mas resolve o quê? A casca, eu posso tampar a bexiga, tampar o furinho dela, mas tem os pontos frágeis para estourar. É muito mais fácil eu diminuir o conteúdo. Fácil não é, mas é esse o caminho. Então, só o comprimido resolve? Não, não resolve. É preciso tomá-lo. É preciso tomá-lo. É preciso fazer os tratamentos que existem na medicina e na saúde, de uma forma geral. Mas é preciso ir além.
E o papel do médico diante disso não é de ir além com você. Talvez dar alguns toques à guisa de um educador. Mas o caminho é seu, é meu, é de cada um. Tomando os comprimidos. Porque eles ainda são necessários. Então não adianta achar que eu vou baixar uma pressão de 22/12 com prece. Tá, vai abaixar um pouquinho, vai dar uma equilibradinha. Mas vai precisar de um captopril, não vai? Vai, tem que tomar. Mas não para nisso não, toma, baixou a pressão? Por que ela subiu? Vamos buscar a causa, a origem. Onde está isso dentro de mim? Né? Entender isso. E exemplo maior, né, para finalizar aí os nossos raciocínios, de alguém que nos ensinou de que não podemos nos limitar às aparências, de que não podemos nos ater à casca das coisas, à ponta do iceberg, à parede da bexiga, ao controle simples e puro das manifestações sintomáticas do nosso corpo físico. Quem nos ensinou que precisamos ir além disso? Que precisamos resgatar nossa fé, nosso amor, praticar o bem, renovarmos, não pecarmos mais? Foi o Cristo. Ele, médico dos médicos, nosso principal exemplo de todas as áreas do conhecimento da humanidade. Ele nos ensinou, ele curou, mas ele não só curou o corpo físico, ele não só fez deficientes andarem, ele não só usou barro e saliva para restaurar a integridade orgânica, ele não só usou da palavra para afastar os maus espíritos, ele foi além e tocou o coração de cada um. E aí sim, como diz Emmanuel, está a origem dos nossos males. Comprimido nenhum vai mudar isso. Apenas nós mesmos, diante de nós, nos apegando com o Cristo, nas lições dele, lendo o Evangelho, trazendo isso para o nosso dia a dia através da reforma íntima. Assim, obteremos a cura integral que tanto sonhamos e estaremos saudáveis diante de Deus, mesmo doentes aos olhos dos homens. Espero que tenhamos conseguido responder a pergunta e que possamos nos dirigir aos nossos lares em paz com nossa consciência, tranquilos de que muito há para ser feito, de que muitas coisas ruins fizemos e fazemos, mas que o caminho para a nossa saúde integral é esse, é o Cristo, é a reforma íntima, é o amor do Evangelho, sem pressa, com autocaridade e compreensão. Que assim seja. Obrigado a todos por ter vindo. Valeu, obrigadão mesmo.